uma coisa nesse sentido. Vale a pena. Pé. Aqui. Pessoa que dessoma e recupera logo a lucidez. Então, tem casos de pessoas que têm doenças e quando elas dessomam, elas logo recuperam a lucidez e outras não. Isso se deve à questão orgânica ou Não, isso se deve ao caso pessoal, que precisa de ver o que é, né? Por exemplo, uma coisa é a pessoa recuperar a lucidez, mas ela sempre foi assim aqui na vida humana. Então, o nível de lucidez dela é acima da média. Essa recupera logo. Agora, outra, que sempre foi um pouco tanza, como o povo fala aqui no Paraná, entende? Essa vai ter dificuldade. Você tem, é tanza mesmo, não é isso? Você que é Paraná? Hein? Tança. Mas no caso da pessoa que quando ela estava aqui, ela tinha alguma doença, ou física, ou Sim. mental, né? Que você já contou casos assim. Sim, mas pode ser físico ou mental, mas se ela tem uma potência muito grande, quer dizer, implementos, aqueles mega atributos conscienciais muito fortes, ela recupera logo. A doença é coisa secundária. Uma pessoa que fica 8 anos na cama com depressão, essa vai ter problema quando dessomar, se ela continuar desse jeito. Por isso que eu falo essas coisas todas. Com isso, nós estamos evitando que ela vai ter problema depois. Está entendendo? Agora, uma pessoa que está sempre lúcida, que está custando andar, mas a lucidez está aí firme, ela faz força para ficar viva, para ficar desperta, essa recupera logo. Então, o problema é da índole da pessoa, a tendência dela. Mas qual é a vocação que a pessoa tem em matéria de lucidez? Mas se for, por exemplo, uma doença até mental, mas de origem orgânica, ela teria mais chance de recuperar mais rápido ou não necessariamente? Aí precisa de ver a doença e a pessoa, né? Tem que examinar como é que ela é. Você conta o caso, né? Uma outra coisa, você pega uma pessoa dessa, que a família toda é doida, a árvore genealógica é podre, você está querendo muito, né? Não, mas é que você Porque a genealogia aí, ela às vezes vai influir muito. Se a consciência não é forte para ultrapassar, superar, isso é difícil. É que você conta o caso da pessoa que aqui ela tinha problemas. Aí quando ela dessomou, 19 dias mais ou menos depois, ela apareceu e estava bem lúcida. Foi, mas essa aqui, essa já tinha, essa pessoa que você está falando, já tinha praticado orgasmo, já fazia TENEPS, já tinha clarividência e um monte de coisa. Mas agora, por exemplo, projeção, ela não conseguia de jeito nenhum. E quando a gente tirou ela do corpo para ver as coisas, ela teve que voltar para o corpo. Ela não tinha capacidade. Por quê? O vírus acabava com a cabeça dela. Era orgânico. Agora, ela sabia que era daquele jeito. Agora, durante 9 anos, ela pensou, falou, ou quis fazer tentativa de suicídio. 9 anos. Mas aí, nesse caso daí, a saúde parapsíquica dela era melhor do que a saúde mental? Não, aí dependia da hora e o processo. A hora que começava a mexer na cabeça dela, ela perdia a noção. Mas aí era outra coisa, no fim da vida, ela começava a fazer assim, ó. É o doente mental. Não sabe o que faz. Isso é uma coisa terrível, a hora que começa o negócio desse jeito. Você não vê saída. Mas então ela recuperou a lucidez logo, foi por causa dessa experiência que ela tinha de parapsiquismo? Não, a lucidez veio perdendo, tudo indica, porque devido ao orgulho, ela nunca falou quando é que aquilo começou. Mas ela teve em campo de concentração. No campo de concentração, eles não sabem o que aconteceu. Se racharam a cabeça dela, qualquer coisa. Mas agora o vírus do Born, a gente ficou sabendo, que aquilo era da Floresta Negra. É perto do campo de concentração que ela esteve internada. Ela era menina, adolescente. Teenager. Agora, ninguém sabe o que foi feito lá. Uma coisa que eu sei é o seguinte, ela era virgem. Não teve nada de assédio até haver penetração nela. Eu estudei tudo isso. Agora, veja, o problema era o corpo. Agora, eu falava para ela, o dia que você dessomar, tudo isso vai acabar, por causa da sua lucidez. Agora, o que adiantou isso tudo se o corpo está estragado? Não adiantou nada. Orgasmo, não adiantou nada, TENEPS, não adiantou nada, clarividência, não adiantou nada o processo de parapsiquismo com cosmoético, não adiantou nada a própria assistência que ela fez para driblar o problema da cabeça.
Então, o problema físico nosso é superior a qualquer coisa da consciência. Se a máquina está estragada e não tem jeito de consertar, não adianta. Mas então a saúde física viria como, em primeiro lugar, em dessa primeiro saúde, lugar, quando ela está perturbada, não tem saída. Outra coisa, é a saúde física que mata a gente. É um monte de gente que eu conheço que não queria morrer. Morreu porque o corpo não deu mais. Se fosse deixar por conta deles, eles queriam prosseguir aqui, nessa dimensão. Entender, essas pessoas que têm uma doença, que já estão desenganadas, e elas conseguem viver, isso é só a vontade da pessoa, tem um reforço externo, entra não, depende. Por exemplo, no caso dessa aí, tinha muito reforço por causa da assistência. Ela sempre foi muito assistencial. Aquilo ajudou demais. Agora, 17 dias depois, foi mais ou menos entre 17 e 19 dias da situação, mas ela chegou a primeira vez com 17, com a maior lucidez, e perguntou a pergunta que a gente seria mais inteligente do caso. Ela fez a pergunta correta. Então ela estava com a lucidez total. E a partir disso, ela recuperou as coisas todas dela. Mas agora ela está totalmente alterada quando nos últimos... Começou 9 anos, os últimos 9 anos ela estava perturbada. Agora o último ano ela está totalmente perturbada. Mas no caso assim, professor Valdo, a pessoa tem lá um câncer, uma doença que os médicos falam, não tem jeito. E a pessoa, você já falou, né? Se através da vontade a pessoa pode viver. Mas eu queria saber, nesse caso assim, qual é o percentual que é só a vontade da pessoa e qual é o percentual que ela tem algum merecimento e entra algum amparo para ajudar? Tudo é um problema da ficha, né? Tem que examinar a pessoa, isso é difícil de falar. Tem que ver, é a ficha. Uma coisa é o corpo humano, outra coisa é o saldo da ficha. Entende? Por exemplo, se a pessoa está fazendo um bom trabalho e ela tem um saldo positivo, tudo dela é bom, o corpo humano às vezes pode estar todo alterado, aquilo vai ser sanado para ela prosseguir. No caso da nós falamos aí, não tinha jeito. Entendi. A situação já estava precária, não tinha mais nada para fazer, não. Tudo já tinha sido pensado. E outra coisa, a situação era precária porque lá no fundo havia um orgulho, uma soberba, um elitismo muito forte. Então, por exemplo, eu desejava internar a pessoa. Ela falou assim, se você me internar, eu suicido lá, imediatamente. Nas primeiras horas que eu ficar sozinho, eu vou suicidar. Então não tinha jeito. E outra coisa, esse negócio era sério, porque a gente via que aquilo era real. Essa pessoa não brincava em serviço, ela era sincera, ela era franca, mostrava tudo naquilo que precisava, e de uma educação, de uma finesse total. Então o negócio não é fácil. Agora, o corpo é que é o duro. Agora, a gente tentava, né, segurar a situação, mas eu falei assim, não, o fim aí pode ser trágico, e foi o que aconteceu. Não está na mão da gente resolver isso. Então, se o corpo passar de um percentual de defeito, aí não dá mais para reverter, mesmo com todo auxílio. Não adianta. Por isso que eu falo, por exemplo, a maior besteira que tem é eles não fazerem aborto de uma pessoa, um menino lá, um feto que não tem cérebro. Isso é loucura. Tem que deixar. Se a consciência não se pronuncia corretamente, se ela não se manifesta através daquele veículo, então você vai dar um veículo quebrado para ela, de propósito? Eu acho isso muito pior do que aborto. Entendi. Agora, a igreja, esse povo todo não sabe nada, né? São todos uns tapados, né, sobre essa realidade. A verdade é essa. Se tem experiência disso, sair do corpo, ir lá e ver o negócio direto, para ver como é que é. No caso